que é da África, a gente abre assim, eu vejo logo os africanos e me lembro do meu neto, amém? Louvado seja Deus. Eu vou pedir a alguém para me ajudar para colocar ali, é Gênesis 12. Nós vamos estar lendo o versículo 1 e o 2. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja achou, amém? Os que não acharam, leia aqui comigo. Gênesis, nós vamos estar lendo esse versículo, ele fala quando Deus chamou Abraão, do chamado de Abraão, né? E nós vamos estar agora aqui lendo essa passagem, esse texto, né? Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Louvado seja Deus. Vamos levantar assim as nossas Bíblias, você que tem a Bíblia, você que trouxe, né, a sua espada. Vamos declarar em nome de Jesus? Diga assim: esta é minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E hoje, através do texto lido, eu creio que o meu Deus já falou poderosamente ao meu coração. Amém? Posso ir embora, né, irmão? Deus já falou conosco. Amém? Louvado seja Deus. Amados, essa palavra, né, ela nos chama assim a atenção, porque Abraão, ele não conhecia Deus. Ele vivia lá com a família, com os parentes dele, mas ele não sabia quem era Deus. O povo lá da onde ele vivia era um povo idólatra. Os pais dele, o pai dele era construir imagem. E ele não tinha, assim, noção, vivia no meio de um povo pagão. Ele, a família, os irmãos. Mas Deus viu Abraão no meio daquele povo ali da parentela dele. Então Deus chama Abraão. Aí nós agora nos perguntamos: Deus não podia fazer a obra com Abraão lá no meio da família, salvar a família? Amado, tem coisa que Deus faz que nós não entendemos. E vamos entender mais tarde, porque a palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós e as coisas encobertas são para Deus. E nós vemos, amado, agora que Abraão, mesmo sem saber quem era Deus, ele ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, chamando, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da casa de teu pai, sai da tua parentela. Irmãos, e Abraão ouve aquela voz e ele reconhece que Deus estava falando com ele. Aí a gente imagina assim: um homem que não conhecia Deus. E nós que conhecemos Deus. E muitas vezes Deus fala conosco e nós não sabemos distinguir a voz de Deus. Muitas das vezes nós ficamos na dúvida: será que é Deus que falou? Será que não é minha imaginação? De repente, se Deus mandar você ir para algum lugar, sair, né, para fazer algo, aí você vai dizer assim: não, isso não é Deus, isso é da minha cabeça. Aí vai tirar prova, não é pecado. Porque Gideão
fez prova de Deus 3 vezes, né? Não, não é pecado você fazer prova. Mas eu quero falar sobre a fé de Abraão. E também, amado, isso inclui também renúncia. E muitas das vezes a gente não quer renunciar. Não é porque a gente também não entendeu o chamado, não entendeu a voz de Deus. É porque muitas das vezes a gente também não quer renunciar. E eu sei, assim, eu conjecturo, né? Imagino que foi difícil para Abraão. A gente fica imaginando que coisa. Sabe? Ele tinha uma vida estável, ele era bem de vida, tinha casa, né? Ele tinha... na realidade, ele era rico. Ele não saiu por causa de riqueza. Ele era rico. O pai dele era rico. A família era bem instalada lá, inclusive, amado, Terá vivia de imagem. É um povo totalmente idólatra. Totalmente idólatra. Mas Deus, amado, Ele olha e os planos de Deus na vida da pessoa não pode ser frustrado. Ele viu Abraão no meio de toda aquela idolatria, daquela imagem, mas Deus olhou para Abraão e disse: eu tenho algo especial para você, melhor do que o que você tem aí. E muitas das vezes Deus fala também na nossa vida. Às vezes Ele tem algo maior para nós. Mas nós ficamos, amado, preso a alguma coisa, preso às vezes à nossa casa, à nossa família. E nós não queremos deixar. Mas Abraão, ele usou a fé. Aí eu fico pensando assim, tanta imagem, tanta coisa que ele vivia daquilo. O povo de lá, naquela época, vivia tudo daquelas imagens, daqueles ídolos, que não fazia nada por eles, mas eles achavam que fazia. E no meio disso ele ouve Deus chamando ele, ainda manda ele sair. Olha, sai da tua casa, deixa tudo para trás, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amado, ele saiu com a fé. Ele largou tudo para trás, ele renunciou tudo aquilo que ele tinha, riqueza, tudo. Pegou a sua família, ainda levou o sobrinho junto. Ele disse: olha, eu imagino que mulher sempre, né, às vezes que dá contrário um pouquinho, mas como é que a gente vai sair assim? A gente vai ficar onde? Vai para onde? Vai para que lugar? Não sei. Deus disse que vai mostrar. Deus disse que vai mostrar. E eu me lembro, irmão, quando nessa parte aí, falando aqui um testemunho, me lembro do meu neto, do Luiz Diego. Quando ele disse: vó, ele já tinha um chamado para missionário. E quando Deus falou para ele em África, eu fiquei apavorada. Ele: vó, eu tenho um chamado para a África e eu quero ir para a África. Eu falei: meu filho, isso é do outro lado do mundo, fica aqui, faz a obra aqui. Deus também tem obra para você fazer aqui. Vó, eu quero ir para a África, vó. Meu filho, tu não já faz a obra aqui, tu não já é missionário aqui. Já fazia obra lá em Bangu, no calçadão, já cuidava de pessoas em situações de rua, era banho, ele via tudo para aquele povo, fazia jantar, fazia tanta coisa. E eu: meu filho, fica aqui. Aí ele: vó, eu quero ir para a África. Aí ele foi, tirou um mês de férias do trabalho, foi espiar a terra. Aí: vó, vou lá espiar a terra. E deixou tudo acertado e voltou. E quando ele voltou, ele acertou aqui, saiu do emprego, trancou a faculdade. Vó, estou indo para a África. Irmãos, foi o que estava no coração dele, um chamado de Deus. Aí ele disse assim para mim, por isso que eu me lembrei dele. Toda vez que eu vejo, ele fala: eu estou igual a Abraão. Deus está me arrancando do meio da minha parentela e me levando para a África. E foi isso mesmo que Deus fez. Arrancou ele do meio da parentela e levou para lá. E ele foi na fé, irmãos. Na época,
Ele foi sem nada, não tinha patrocínio, não tinha nada. E a família, na época, nem estava podendo ajudar. Né? Ele foi contando somente com Deus e tudo, né? Porque Deus é tudo. Deus é tudo na nossa vida. E quando Deus envia, Deus garante. Se Deus tem um chamado na tua vida, não duvide, porque Ele garante. E ele foi para lá e a gente falava pelo áudio, por vídeo. Daqui a pouco o Diego me fica doente, pega a malária, e nós ficamos tudo apavorados. Meu Deus, como é que nós vamos fazer se esse menino morrer para lá? Como é que nós vamos fazer um translado para cá? E ficamos numa preocupação tremenda. Irmãos, ele falou comigo, uma voz muito fraca. Ele disse: vó, não se preocupe comigo. Ele falou igual Paulo: não tenho minha vida por preciosa. E Deus honrou o Luiz Diego. Deus honrou. A gente não tinha dinheiro, ele não tinha nada, e Deus enviou lá um pastor de Luanda que tinha condições, pegou ele, pagou o hospital que ele estava, levou para a capital, colocou ele num hospital, e Deus enviou esse pastor lá para cuidar do Luiz Diego. E depois de um ano, Deus começou a enviar patrocinadores. Né? Deus começou a preparar tudo para o Diego. Então, irmãos, a mesma coisa, nós temos que ter essa fé. Ele teve uma fé que fez ele avançar. Né? Ainda bem que ele não me ouviu. Já pensou se ele me ouvisse? Né? Estaria hoje pagando um preço. Ele não me ouviu. Não, vó. E eu fiquei assim, o coração pequeno, mas quando Deus tem algo na nossa vida, Ele é fiel para cumprir os planos que Ele tem na nossa vida. Não pode ser frustrado, irmãos. Aquilo que Ele tem para você, é para você, vai se cumprir, é para a tua vida. Ele tinha um plano, era para Abraão, não era para a família de Abraão. Na época, vocês me perdoam de eu falar Abraão, porque depois que mudou o nome dele, mas é Abraão, é a mesma figura. Né? Ele não tinha compromisso com Deus, que ele não conhecia. E Deus também, amado, podia ter alcançado a família de Abraão, mas Deus quis Abraão. O mistério estava com Abraão. Né? Abraão que tinha que caminhar do jeito que Deus queria. Colocou ele numa prova ali e ele venceu, porque ele saiu por uma voz. A voz de Deus que falou, e Deus falou, e eu vou caminhar. E saiu. E Deus levou Abraão, irmãos, nós ficamos pensando assim, como foi difícil. Nós imaginamos a dificuldade que ele teve, né, de sair, acostumado ali no meio dos parentes, e ter que sair, deixar tudo para trás, sem olhar, e caminhar. E a gente pensa assim, o começo foi fácil? Não. A gente acha assim, mas Abraão saiu na direção de Deus, chegou em Canaã, a primeira luta, fome, ele teve que enfrentar, mas ele tinha uma promessa. Deus disse para Abraão: eu fartei de ti uma grande nação. Ele caminhou pela fé e por essa promessa. Então, amado, ele renunciou às riquezas, tudo que ele tinha, ele largou tudo para trás para seguir a Cristo, para ouvir, para estar na direção de Deus, fazendo o quê? A vontade de Deus. Renunciou. E muitas das vezes a gente, amado, quer servir a Deus, mas a gente não entende que nós temos que caminhar também por fé. Nós não temos que caminhar pelo que nós estamos vendo, não. Isso que nós vemos, muitas das vezes é ilusão da nossa visão, é ilusão do mundo. Mas quando nós andamos por fé,
nós contemplamos em todo o nosso caminhar a direção de Deus, o chamado de Deus, Deus enviando, Deus trabalhando e a gente crendo aonde Ele nos mandar, Ele vai prover. Ele vai prover. Ele move céus e terra para nos abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus como Abraão servia aqueles deuses que não fazia nada, que não andava, que para andar, alguém tinha que pegar de um lugar para o outro, que quebrava. Mas ele caminhou por fé e também por decisão. Também ele renunciou. E a gente, às vezes, não queremos renunciar nada. Nada. Nós viemos para a igreja, estamos caminhando, aí tem algo na nossa vida, a gente precisa deixar, mas aí, não, eu estou bem aqui, estou bem assim, deixa isso aqui, e não renuncia. E às vezes Deus está mandando deixar. Deus quer tirar. Deus quer trabalhar na nossa vida. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente passa, às vezes, tem crente que passa, às vezes, 10, 15, 20 anos. Não tem crescimento. Muitas das vezes está do mesmo jeito que chegou. Por quê? Porque não quer renunciar coisas na sua vida. E a gente precisa abrir mão, precisa renunciar, precisamos caminhar por fé, precisamos crer que se nós renunciar, nós vamos ter uma vida diferente, uma vida com Deus, uma vida de milagres, uma vida de ação de Deus na nossa vida. Que muitas coisas, às vezes, impedem a nossa vida, a nossa caminhada. Muitas coisas, amado, que nos atrapalham e a gente às vezes não quer deixar. Às vezes a gente fala assim, mas isso aqui é uma bobeirinha, uma coisinha à toa. Mas muitas das vezes está impedindo o agir de Deus na tua vida. E você acha que não é nada. Mas aquele nada te atrapalha. Aquele nada não deixa você triunfar com Deus. Não deixa você viver os planos que Deus tem para a tua vida. E a gente precisa, amado, renunciar. Renunciar aquilo que atrapalha, aquilo que tira a nossa visão. Às vezes a gente quer seguir a Deus, mas quer também as coisas lá de fora. Quantas vezes acontece isso, né? A gente não quer deixar as coisas lá do mundo. Aquilo que atrai, aquilo que é passageiro, mas atrai. E a pessoa, mas eu não estou fazendo nada demais. Mas Deus está contemplando, está vendo. Então, se nós formos seguir a Deus com santidade, porque Deus fala assim, eu sei de santo, porque eu sou santo. E muitas vezes Ele quer fazer coisas na nossa vida, mas nós estamos presos. Muitas vezes presos ao passado, preso a coisas que a gente não quer largar, porque é um passado nosso, é algo que está conosco, mas Deus quer que tirar da nossa vida. A gente não quer renunciar àquilo, mas temos que renunciar. A palavra diz que aquele que não deixa pai, mãe, filho, marido, mulher, por amor de Deus, não é digno dele. E nós temos que ter isso na nossa mente, no nosso coração, irmãos. Nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos agradar mais a um do que a outro. Outro serve ao dinheiro. Tem gente que está na igreja, mas é para ter bênção, só quer ter dinheiro no bolso, prosperidade. E esquece que para servir a Deus é sacrifício. Abraão fez o sacrifício de largar tudo, toda a sua parentela. É para sair, Abraão. É para sair do meio da tua parentela. É para sair. Então, igreja, eu creio que Deus está falando conosco. É para sair da situação que você está. E é para não olhar para trás, é caminhar para frente, é deixar para trás.
Deus fala conosco. E muitas das vezes a gente não entende, mas Abraão não conhecia, mas você conhece Deus. Você conhece a voz de Deus. E muitas das vezes Deus fala para você, renuncia a isso, deixa isso, larga isso. Mas você não quer servir a Deus, mas agarrado àquilo que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. Eu não estaria falando dessa mensagem, eu até tinha escrito aqui, mas eu não sei porque Deus está me direcionando, aleluia. Glória a Deus, para falar isso, irmãos. Nós não podemos ficar presos àquilo que nos atrapalha, irmãos, na nossa caminhada. Nós temos que abrir mão. Servir a Deus é abrir mão do mundo, das coisas que não agradam a Deus, daquilo que não traz a glória de Deus na tua vida. É isso que nós temos que fazer, e muitas das vezes nós não queremos servir a Deus de qualquer maneira. Queremos servir a Deus, mas com aquilo que também incomoda a Deus. E quando Deus olha, Deus vê, você tem pedido tanto para você deixar, tem te dado oportunidade. Eu tenho falado contigo, eu tenho usado até pessoas, mas você não quer renunciar. Irmão, não é fácil renunciar. Renunciar é difícil. É difícil renunciar. É difícil. Mas Deus diz que nós temos que renunciar. Sabemos que renunciar também dói. Renunciar dói. Traz algo que é dolorido para tirar muitas das vezes, mas Deus quer que tire. Para quê? Para que a igreja viva em santidade e a glória de Deus resplandeça aqui nesse lugar. Igual, irmão, como Abraão, como foi lido aqui, Deus cumpriu na vida de Abraão. Aí Deus disse para Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação. Aí a gente olha, eu conjecturo, né? Que Abraão poderia ter duvidado. Poxa, eu não tenho filho. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Vou ser pai de uma grande nação se eu nem tenho nenhum filho? Talvez ele deva ter pensado, eu conjecturo, pensado isso. Mas ele creu, ele deve ter falado, poxa, sou casada há tanto tempo, estou com 75 anos, minha esposa é estéril, nós não tivemos filho agora na velhice. Talvez ele pudesse pensar, talvez, né? Seria coisa da minha cabeça, não, mas ele creu. Se Deus falou, ele garante. Deus disse, você vai ser pai de uma grande nação, pai de multidões. E Deus cumpriu. Cumpriu o que prometeu a Abraão. Ele foi o pai do cristianismo. Ele é o nosso pai na fé, irmãos. Tudo através de uma promessa, de uma fé, de caminhar por fé, porque a fé não é o que você está vendo. Lá em Hebreus diz que a fé não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós cremos e esperamos. Ele saiu movido por essa fé. Ele não estava vendo, mas ele creu. Ele creu na palavra. E Deus cumpriu. E Deus veio em Isaac, lá na frente. Em Isaac, Deus veio cumprir a promessa que fez a Abraão. Eu creio que teve momentos que Abraão deva ter assim, ficado um pouco triste. Mas Deus foi lá, animou Abraão. Sai, Abraão, sai da tua tenda. Não fica aí parado, mas vai para fora e olha as estrelas do céu. E veja como eu vou fazer. Se tu podes contar a estrela do céu, aleluia, e a areia do mar, assim será a tua descendência. Aleluia. Eu quero dizer para a nossa igreja, amado, que Deus tem promessa para este lugar. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem crescimento para nossas vidas.
Mas Deus, em tudo que Ele quer fazer na nossa vida, Ele procura aqueles que são fiéis e aquele que o adora em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Aquele que serve a Ele independente de tudo. Aquele que diz, como o pastor Antônio fala, dá um pronto para Deus. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus tem, amado, coisas tremendas para realizar na sua vida, na minha vida, na vida dessa igreja. O que nós temos é que andar por fé, crer na palavra de Deus, confiar no que Ele tem falado conosco, né? Sermos crentes fiéis, não só aqui na igreja, mas lá fora, né? Aonde você estiver, dá testemunho de Deus, né? Vemos que na caminhada de Abraão teve até que enfrentar aquela guerra dos 5 reis, não sabia usar espada, não sabia nada, mas Deus foi com ele. Nós estamos aqui, às vezes você pode falar assim, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho dom para isso, não tenho. Você tem sim. Você tem o dom de Deus na tua vida. E isso, amado, é que nos capacita. É a unção de Deus que você tem sobre a sua vida. O que nós precisamos é valorizar aquilo que Deus nos deu. Porque hoje nós vemos que as pessoas banalizam até mesmo a palavra de Deus. As pessoas olham assim, Deus falou. Não, hoje se Deus falar assim para a igreja, olha, Deus vai abrir uma porta, se Deus usar um profeta aqui, vai te dar uma bênção, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro. Aí a pessoa vira até cambalhota, crê naquilo que o profeta falou. E o profeta é um homem igual a gente. Eu não estou dizendo que Deus não usa, mas você crê. Mas quando Deus fala ao seu coração, aí você duvida. Você fala assim, não sei. Será que é Deus mesmo? Né? Quando Deus nos cobra, aí a gente fica, né? É Deus? Não sei se é Deus. Mas quando é presente, é coisa que nós vamos receber, a gente ergue a mão, a gente pula, a gente agradece. Mas o Deus, amado, que fala conosco, é o mesmo Deus que está aqui na Bíblia, que falou com Abraão, que falou com Moisés na sarça ardente, que falou com Elias lá na caverna, quando Elias se escondeu. Ele chegou para Elias, que faz aí, Elias? Elias foi para a caverna sem a direção de Deus. E Deus falou, que fazes aí, Elias? Sai daí, sai da caverna. Então, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus, amado, que estava lá também com Daniel, quando foi lançado lá na cova dos leões, que fechou a boca do leão. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus grande, amado. Um Deus poderoso. Um Deus que, quando Moisés falou das limitações dele, que não podia falar, que não sabia falar, como que ia diante de Faraó, é o Deus que disse para Moisés, você acha que eu não conheço a tua limitação? Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não conhece a tua limitação? Mas Ele também conhece o teu potencial. E é o teu potencial que Ele quer usar. A tua limitação deixa de lado. Ele quer ver em você o teu potencial, isso que Ele quer usar. Ele olha para Moisés e se preocupa, não, Moisés. Arão vai ser a tua boca. E é assim que Deus faz, amado. E às vezes a gente fica dando desculpa, fugindo da direção, fugindo do chamado de Deus. Esse Deus que capacitou Moisés é o mesmo Deus que nós servimos, que você serve. É o Deus que você clama. Lá quando Moisés foi lá no Mar Vermelho, a dificuldade ali para passar o povo, né, não sabia porque era o exército vindo atrás, na frente o mar, eles não tinham para onde correr, se voltasse ia morrer, atravessar o mar ia ficar afogado, né? O
povo começou a clamar. E agora, Moisés, tu nos trouxe aqui para quê? Porque o povo, quando está apertado, quando as coisas não dão certo. E agora, pastora, como é que vai ser? Como é que nós vamos sair dessa situação, pastora? Né? Olha para cima. O teu socorro vem do Senhor. Moisés clamou, ele olhou. Mas Deus falou, por que tu está me clamando? Toca nas águas. Não é o cajado que fez nada, não, irmão. Cajado de madeira, não foi o cajado. Mas a fé de Moisés ali, a confiança, Deus mandou ele tocar nas águas, ele tocou. Se ele não tivesse fé, o cajado não ia fazer nada. Toca nas águas, manda esse povo passar. E passaram. Então esse Deus é o Deus que está aqui agora. É o Deus que se faz presente aqui. É o Deus que está tocando em você agora. Que está fazendo você refletir. Que está fazendo você agora voltar lá atrás. Mas olha para frente. Olha para frente. Aí você está pensando assim, olha, lá no teu passado, mas Deus está dizendo, olha para frente. Renuncia a isso, esquece isso. Esquece. Amado, eu gosto muito de um versículo que está lá em Isaías 40, acho que é 43, 18 e 19, eu vou pedir para colocar ali. E esse versículo, é um versículo que eu gosto muito. Está no capítulo 43 de Isaías, versículo. Olha só, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu não sei porquê, veio até a minha mente. Não considere aquilo que já passou. Olha para trás, não. Olha para trás, assim, Deus, tu me tirou de lá. Agradece a Ele da onde Ele te tirou. Mas não lembra mais. Não lembra mais. Olha para frente, porque Deus quer fazer algo novo na tua vida. Aleluia. Vamos ver o 19. Deus quer fazer algo novo. Algo novo na tua vida. Por isso você não fique lembrando do que passou. Mas lembra da onde Ele te tirou, onde você está hoje, e a novidade que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a tua luz. Porventura não sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus quer fazer coisa nova na tua vida. Ele quer que você se levante diante dele. Que você não perca a oportunidade daquilo que Ele tem com você. Renuncie aquilo que está te atrapalhando. Tira de você. A gente quer receber as coisas de Deus, mas a gente fica preso ao passado, presa a algo que atrapalha a nossa vida. Mas Deus está mandando tirar. Caminhar por fé. Caminhar pelo que Ele quer fazer na sua vida. A gente tem algo que a gente gosta, mas Deus fala que não é dele. Nós temos que deixar. Quando não é de Deus, nós temos que deixar. Para nós não ser chamados, sabe de quê, irmãos? Bichinho de Jacó. Aleluia. Deus quer te chamar de servo e serva fiel e verdadeiro, que anda na minha presença. Jesus, a palavra de Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Igreja, ande na presença de Deus e ser perfeito. Perfeito na obra de Deus, perfeito naquilo que Ele te colocar, perfeito no servir a Ele, por onde você andar, por onde você passar, esteja representando o Senhor Jesus. Ser tu uma bênção.
Ser tu uma bênção na tua casa. Ser tu uma bênção na tua família. Ser tu uma bênção no teu trabalho. Ser tu uma bênção no teu colégio. Aonde você estuda, aonde você tem ali os seus amigos. Ser tu uma bênção. Você tem que fazer a diferença. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, e não fordes rebeldes, comereis o melhor desta terra. Aleluia! O melhor dessa terra. Abraão comeu, viveu o melhor. Ele foi rico, Deus prosperou muito mais ainda a vida de Abraão, que não teve nem mais espaço para o pasto, para os gados de Ló, nem de Abraão, que teve que se separar, e Deus mandou ele olhar. Olha para a terra, caminha aí na terra de Canaã, aonde a tua vista alcançar, te darei. Essa terra é tua. Deus tirou ele de uma vida rica, mas de idolatria, e Deus também prosperou a vida de Abraão, na obediência, na fé e na renúncia. Então, amado, se você obedecer a Deus e não for de rebelde, comerás o melhor dessa terra. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa que eu pego para você. Glória a Deus. Depois pega a caneta dela. Olha a caneta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus.